Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 621. Escolha. As cores dos ventos e das nuvens mudaram, e as montanhas e os rios tremeram. Olhando para os fortes vendavais no céu e sentindo os tremores incessantes sob seus pés, as pessoas do Batley Hall trocaram olhares sem palavras. O que está acontecendo? Uma batalha parece ter ocorrido. Será que alguém atacou a montanha Minjui? O homem idoso do Batley Hall franziu a testa e disse sem dúvida: você deve estar brincando. Será o dia do casamento do primeiro príncipe da senhorita Liu em alguns dias. Quem viria para causar problemas em um momento como este? Está criando problemas em tal situação? A pessoa realmente não está mostrando nenhum respeito pela montanha Minju e pela família real. Ele está realmente estragando os grandes planos do império. Isso é uma grande infâmia. Quem se atreveria a fazer algo assim? Tendo dito isso por seu mestre, todos os presentes concordaram com a cabeça. Era assim. O primeiro príncipe, o Luar Sagrado Azul, o Senhor do Abismo e o Rei. Com um total de 4 especialistas de nível divino, quem ousaria vir causar problemas durante o casamento? A pessoa estaria ofendendo 4 especialistas de nível divino ao mesmo tempo. O mero pensamento da pressão de 4 especialistas de nível divino faria o couro cabeludo coçar. Assim que as pessoas do Batley Hall pensaram nisso, o chão sob seus pés tremeu intensamente novamente. Foi acompanhado por sons explosivos, folhas e gritos furiosos vindos de longe. Até o homem mais velho do Batley Hall franziu a testa e disse incrédulo: realmente existem pessoas lutando na montanha Minjui. Um breve momento depois, as pessoas do Batley Hall estavam correndo em direção ao pico da montanha, de onde vinham os sons e as explosões. No caminho, eles viram que inúmeros cultivadores e cavaleiros também estavam correndo em direção ao pico da montanha. A maioria deles eram convidados que vieram para assistir ao casamento. No entanto, eles agora estavam todos excitados com os sons da batalha e estavam correndo em direção ao pico da montanha. Havia os discípulos da montanha Minjui misturados entre eles. Eles ocuparam apenas uma pequena porcentagem da multidão, então foram completamente incapazes de parar a multidão que avançava. Depois de 1 ou 2 minutos, as pessoas do Blue Sacred Moonlight seguiram a multidão e alcançaram a cena da batalha no pico da montanha. Eles viram a cena de Fang Xingjian apreendendo e restringindo a vontade marcial do Luar Sagrado Azul e, em seguida, matando a cabeça do clã Tiamen com um único soco. No início, eles não reagiram à cena. No entanto, como a multidão continuou a falar entre si, o ancião do Batley Hall e seus discípulos tinham expressões de espanto em seus rostos. Olha! Aquele é o primeiro príncipe. A senhorita Lanhui também está lá. Aquela senhora que foi morta. Não pode ser. O Luar Sagrado Azul. O Luar Sagrado Azul foi morto. Como isso é possível? Até mesmo sua vontade marcial foi contida. E aterrorizante, muito aterrorizante. Ser capaz de cortar o Luar Sagrado Azul apesar de estar sujeito ao ataque conjunto dos 2 especialistas de nível divino. Quem diabos é esse cara? Naquele momento, Fang Xingjian finalmente voltou seu olhar para o primeiro príncipe. Os olhos de Fang Xingjian estavam cheios de frieza. De repente, ele perguntou: George Krieg, agora que as coisas chegaram a esse ponto, você já se arrependeu de ter feito de mim um inimigo? Arrepender? O primeiro príncipe olhou para esta cena com um semblante sombrio e respondeu friamente: Fang Xingjian, você se atreve a me matar? Enquanto ele falava, uma onda de pressão que era como a lava do inferno surgiu. Uma série de gritos de dragão soou, e os 6 dragões colossais de lava subiram no ar, atacando com a carruagem indestrutível. A aura intensa, fervilhando de energia vital e sangue, e cada músculo dos dragões colossais de lava disparavam grandes bolhas de lava que pingavam no chão, formando poças de lava. Além disso, camadas de fumaça branca envolveram as cabeças dos dragões colossais. Isso foi porque eles romperam as barreiras do som enquanto avançavam a uma velocidade de mais de 10 vezes a velocidade supersônica. Juntos, os 6 dragões colossais, cada um pesando mais de 10.000 toneladas,
Eram comparáveis a um porta-aviões. Que tipo de proeza foi essa de fazer um porta-aviões do tamanho de uma pequena ilha cair a mais de 10 vezes a velocidade supersônica? Mesmo que houvesse uma pequena montanha diante deles, ela seria despedaçada. A intensidade dos 6 lava colossal dragões cobrando simultaneamente era como vários milhares ou dezenas de milhares de trens carregando ao mesmo tempo. Vendo que os 6 dragões colossais estavam descendo dos céus, a multidão que correu para o local imediatamente gritou de surpresa e recuou rapidamente. Essa intensidade que os dragões exalavam era muito aterrorizante. Se os 6 dragões colossais realmente desabassem, todo o pico da montanha mingiu e provavelmente seria reduzido a pó. As montanhas desabariam e a terra se espalharia, causando grande destruição no mundo. No entanto, os 6 dragões colossais ainda não haviam avançado muito quando o dedo da espada de Fan Xingjian se estendeu e a formação da espada de erradicação celestial foi ativada mais uma vez. A luz da espada brilhou no espaço vazio, e uma intensa intenção de espada mortal varreu. Suprima todos eles. Em meio a gritos agonizantes e que abalaram o mundo, várias dezenas de espadas de luz rasgaram a atmosfera, perfurando as cabeças, espinhas e caudas dos 6 dragões colossais. Sangue de dragão, escamas e barbas se espalharam por uma grande parte do céu instantaneamente. Em meio a gritos estridentes, a palma da mão de Fan Xingjian veio pressionando com uma pressão explosiva no espaço. Fluxos de espada branca leitosa que se transformaram em uma enorme palma descendo dos céus. A formação da espada de erradicação celestial agora mudaria como Fan Xingjian desejava e toda a energia das partículas físicas e partículas de éter dentro de um raio de 100.000 metros estavam sendo usadas por ele com grande proficiência. Todos vocês calem a boca. No momento seguinte, a palmeira esbofeteou os 6 dragões colossais ferozmente na plataforma do pico da montanha como uma criança pequena batendo em butias com a palma da mão. Em meio a sons de explosões que abalaram o mundo, quantidades infinitas de solo subiram para o céu. O pico da montanha se abriu e a montanha mingiu e tremeu. Parecia que havia um grande terremoto passando pela área dentro de 1000 li. À medida que a fumaça e a poeira se dissipavam, revelando o pico da montanha dividida, os 6 dragões colossais foram vistos cobertos de sangue, afundados na montanha. Era como se todos os seus ossos e órgãos internos tivessem sido esmagados, e havia 3 espadas de luz perfurando cada um de seus corpos, prendendo-os na montanha, tornando-os incapazes de se mover. Todos olharam para esta cena com grande espanto. Já era surpreendente ter testemunhado Fan Xingjian cortar o luar sagrado azul. No entanto, devido ao grande controle que os especialistas de nível divino tinham, o impacto visual não foi tão surpreendente quanto a visão de Fan Xingjian suprimindo os 6 dragões colossais de lava. Cada um dos 6 dragões colossais tinha cerca de 100 metros de comprimento e pesava mais de 10.000 toneladas. Cada um deles era comparável a um arranha-céu com mais de 30 andares. Agora, todos os 6 dragões foram suprimidos. Era como se Fan Xingjian tivesse derrubado um porta-aviões que viajava mais de 10 vezes a velocidade supersônica. A destreza era simplesmente tremenda, avassaladora e incomparável. Fan Xingjian. Esse é Fan Xingjian. Que poderes aterrorizantes! Que técnica de espada aterrorizante! Que tipo de arte marcial é essa? O homem idoso do Battle Hall olhou para Fan Xingjian, que estava no ar, com um semblante pálido. Ele ainda estava submerso em espanto esmagador. Uma técnica de espada como esta. Uma arte marcial como esta. É realmente algo que um humano pode criar? As 4 espadas curtas de osso branco flutuaram ao lado de Fan Xingjian. E a espada infinita que se transformou em um círculo leve que tinha a espessura de um polegar, circulando em torno de Fan Xingjian. Ele pisou no espaço vazio e lentamente chegou antes do primeiro príncipe. Oh! Você não escapou. Seu bastardo. Você alcançou grande maestria em suas artes marciais, então não há como eu escapar. Também não farei algo tão sem sentido, disse o primeiro príncipe, olhando para Fan Xingjian. Mas, Fan Xingjian,
Vou dizer mais uma vez. Você se atreve a levantar as mãos contra mim na presença de tantas pessoas? Fan Xingjian olhou para ele, sem responder à sua pergunta. A cena inteira pareceu afundar no silêncio. Essa atmosfera silenciosa se espalhou por todo o pico da montanha muito rapidamente. Inúmeras pessoas engoliram em seco, sem ousar dizer uma palavra. Eles apenas observaram esta cena diante deles silenciosamente. Como o sucessor do trono e a pessoa que herdou o caminho antigo do inferno, o primeiro príncipe manteve os interesses do império. Mesmo que ele fosse tão fraco que não pudesse matar uma galinha, quem se atreveria a levantar as mãos contra ele? Fazer isso não significaria apenas transformar todo o império em inimigo. Também significaria mudar a história do mundo. A atmosfera era extremamente séria e intensa enquanto todos olhavam para Fan Xingjian, como se esperassem para ver se ele realmente ousaria levantar as mãos contra o primeiro príncipe. A história do mundo parecia que mudaria drasticamente com a escolha de Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 622, Destemido. Apesar dos contratempos repetidos, o primeiro príncipe, George Krieg, era quem herdaria o império no futuro. Durante os últimos anos, especialmente nos últimos 3 a 4 meses, quando o mundo passou por uma metamorfose, o primeiro príncipe esteve envolvido em jogos de poder. Sendo extremamente agressivo e dominador, ele assumiu mais da metade das influências das várias grandes regiões do império. Além disso, havia os 2 especialistas de nível divino da família real Krieg apoiando o primeiro príncipe. Até mesmo a espada sem espada anterior da Escola de Artes da Espada, uma das 10 maiores especialistas em nível divino, a espada slash do mundo secular, havia se juntado à família real. Atacar o primeiro príncipe significaria potencialmente que alguém estaria sujeito à vingança de 3 grandes especialistas de nível divino e ao poder de um país inteiro. Isso pode trazer problemas sem fim no futuro. Todos olharam para a cena diante deles em silêncio. Eles prenderam a respiração, parecendo que até se esqueceram de respirar. Eles apenas olharam para esta cena que pode ser um momento que pode afetar as décadas de história no futuro deste mundo. Os lindos olhos de Lan Yu estavam boquiabertos quando ela olhou para Fan Xingjian, que havia descido do espaço vazio. Incontáveis tramas e esquemas continuavam pescando em sua mente. Atacar o primeiro príncipe antes de tantas pessoas significaria que ele iria se desentender completamente com a família real Krieg. Além disso, como sucessor do império, o primeiro príncipe definitivamente teria muitas armas divinas salvadoras e artes secretas que ele ainda não revelou. A única razão pela qual ele decidiu não lutar e provocar Fan Xingjian é para que ele possa destruir as crenças de artes marciais de Fan Xingjian. Assim que Fan Xingjian se encolher com isso, provavelmente deixará para trás um trauma duradouro em seu coração. Isso pode fazer com que ele sofra pelo resto da vida. E não é impossível que sua vontade marcial não mostre nenhum progresso com sua vontade marcial. Pensando nisso, Lan Yu soltou um longo suspiro. No entanto, se ele levantar as mãos contra o primeiro príncipe, ele se tornará um assunto de ridículo e realmente brigará com a família real. Assim que o rei e o senhor do abismo colocarem seus olhos nele, a morte de Fan Xingjian será certa. O Senhor do Abismo e o Rei eram um par de irmãos extremamente insondáveis. Seus talentos eram 10 vezes maiores que os do primeiro príncipe, e os recursos que eles tinham eram 100 vezes maiores que os do primeiro príncipe. O tempo que eles passaram acumulando também foi várias décadas a mais do que o primeiro príncipe. Quão aterrorizantes essas pessoas teriam se tornado! Só de pensar nisso, o cabelo de Lan Yu se arrepiou. Se ele atacar, sua morte será confirmada. Se ele não o fizer, sua vontade marcial será afetada e provavelmente será difícil para ele obter algum progresso novamente. O primeiro príncipe. É realmente cruel, pensou Lan Yu enquanto olhava longamente para Fan Xingjian. Fan Xingjian, o que diabos você vai escolher? Embora as outras pessoas presentes não estivessem claras sobre o contraste concreto de poder entre os especialistas do nível divino, eles sabiam que os membros da família real Krieg, que governaram o império por 200 anos,
definitivamente não deveriam ser levados em consideração. No momento, havia um problema difícil diante de Fan Xingjian. Na palma da mão de Fan Xingjian, o remanescente marcial do Blues Sacred Moonlight soltará uma risada penetrante. Fan Xingjian, qual será sua escolha? Você quer que eu ajude a matar George Craig? Se você estiver disposto a me libertar, posso ajudá-lo a matá-lo. Você não precisa ser o único ao movimento. Fan Xingjian não disse uma palavra e apertou com força a mão. Naquele instante, uma forte explosão soou de sua mão como se ele tivesse estourado um balão com seu aperto. O luar sagrado azul gritou agonizantemente e foi quebrado mais uma vez antes que sua vontade marcial lentamente se reunisse novamente. Desta vez, o tempo que sua vontade marcial levou para se reunir foi várias vezes mais longo do que antes. Ela agora parecia extremamente translúcida e magra, como se fosse se dissipar a qualquer momento. Era evidente que a vontade marcial do Blues Sacred Moonlight havia atingido um ponto extremamente fraco. Desta vez, ela não ousou mais falar de forma imprudente e apenas olhou ferozmente para Fan Xingjian. Seu olhar estava cheio de vingança e crueldade. Ela claramente nutria um ódio extremo por ele. No entanto, Fan Xingjian olhou para o primeiro príncipe e falou com indiferença: não importa quem eu queira matar, não há ninguém neste mundo que possa mudar de ideia. Eu disse isso antes, por causa do segundo príncipe. Eu ganhei e não estou matando você. Só vou matar seu corpo físico, desgastar sua vontade marcial e prejudicar seu cultivo. No momento seguinte, sob os olhares atônitos de todos, o olhar dos belos olhos abertos de Lan Yu e o olhar extremamente enfurecido do primeiro príncipe, Fan Xingjian deu um soco no espaço. A força da espada de seu corpo físico jorrou. A intenção da espada mortal cruzou o espaço vazio, e o círculo de luz ao seu redor, que foi formado pela espada Kiss, também partiu em direção ao primeiro príncipe. Naquele instante, todos os tipos de luzes multicoloridas começaram a brilhar. Uma tela de luz que estava em um estado de névoa negra surgiu para bloquear os golpes. A tela de luz negra do inferno nível 29 sustentada por 1 milissegundo. Em seguida, uma armadura branca foi para frente do golpe. A armadura de luz divina nível 29 foi instantaneamente dilacerada, sustentando apenas por um momento. As chamas fervilhantes do purgatório dispararam, colidindo contra a espada Kiss. O nível 29 do purgatório Elfir Rock se dissipou instantaneamente. Fluxos de brilho de 7 cores explodiram, transformando-se em um escudo divino de 7 cores para bloquear o ataque de Fan Xingjian. O nível 29 do escudo divino da sorte de 7 cores foi transformado em pó. Armas divinas que deixaram todos com ciúmes foram trazidas uma após a outra, mas foram esmagadas por Fan Xingjian uma a uma. Um total de 27 armas divinas não foi capaz de aguentar nenhum centésimo de segundo. Ah! Muitos gritos agonizantes e gritos furiosos soaram quando o corpo físico do primeiro príncipe foi perfurado pela espada infinita Kiss. Em meio aos tremores loucos, era como se seu corpo fosse se desintegrar a qualquer momento. A sentença de Deus. A intenção da espada mortal vibrou ferozmente. Então o primeiro príncipe sentiu seu corpo ficar mais leve que sua vontade marcial estava sendo sacudida de seu corpo. A intenção da espada das 6 espadas elevadas aos céus. O primeiro príncipe gritou antes que seu corpo fosse engolfado e desmembrado por inúmeras intenções de espadas mortais. Como você ousa? Como você ousa? A imagem fantasma do primeiro príncipe surgiu de sua vontade marcial despedaçada depois de se reunir novamente. Sua vontade marcial se transformou em uma silhueta humana negra como o breu, gritando no espaço vazio como um demônio. Fan Xingjian. Você sabe o que está fazendo? Você vai contra o mundo inteiro? Fan Xingjian olhou friamente para o primeiro príncipe e falou com indiferença. George, você ainda não entendeu? Então, lançando outro soco, ele quebrou a vontade marcial do primeiro príncipe. As coisas que eu quero fazer. O primeiro príncipe gritou enquanto se reunia novamente, mas foi mais uma vez quebrado pelo soco de Fan Xingjian.
Ninguém pode me impedir de fazê-los. A vontade marcial pura se transformou em ondulações de luz, espalhando-se em todas as direções. No entanto, com a formação da espada de erradicação celestial, eles tentaram avançar e dispararam na velocidade da luz. Além de colidir com a espada Akizumi outra vez, desencadeando camadas de ondulações de forma explosiva, eles não fizeram mais nada. Você não foi capaz de me parar quando era mais forte do que eu no passado. Agora que você é mais fraco do que eu, será ainda mais impossível para você fazer isso. Então a espada infinita Kiss começou a se comprimir, assim como tinha acontecido com o Blue Sacred Moonlight. Eles continuaram a comprimir a vontade marcial do primeiro príncipe que disparava em todas as direções até formar uma pequena esfera de luz do tamanho de uma palma. O primeiro príncipe continuou a berrar loucamente na esfera de luz, e sua expressão distorcida e enfurecida fazia parecer um demônio entre os demônios. Essa fúria parecia como se fosse uma substância material. Fan Xingjian não deu atenção a ele e socou uma e outra vez, espalhando a vontade marcial do primeiro príncipe. A vontade marcial do primeiro príncipe então se reuniria novamente, e Fan Xingjian desferiria outro soco para espalhá-la. Este ciclo repetido por 5 a 6 vezes. O primeiro príncipe continuou a soltar berros furiosos e lutou intensamente. Embora sua vontade marcial tenha ficado cada vez mais fina e frágil, ele não mostrava sinais de implorar para ser poupado. Ele apenas olhou para Fan Xingjian com olhos vermelhos que estavam cheios de loucura. Que tipo de pessoa era o primeiro príncipe? Suas ambições eram tão grandes que parecia que iriam engolir o mundo inteiro. Ele sempre quis ganhar o controle sobre o mundo, tornando-se a primeira existência do mundo. Para ele, o poder era algo ainda mais importante para ele do que sua vida. No momento, com Fan Xingjian enfraquecendo continuamente assim, era ainda mais torturante do que esfolá-lo, quebrar-se os ossos ou até mesmo matá-lo. Foi somente depois que Fan Xingjian derrotou a vontade do primeiro príncipe até que fosse como uma fina camada de névoa que ele finalmente parou. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 623. Tornando-se uma pessoa comum no momento, a vontade marcial do primeiro príncipe era tão fraca que estava quase no nível de alguém que estava no auge da primeira transição. Ele já havia perdido completamente a capacidade de materializar sua vontade marcial, e até mesmo sua percepção celestial parecia estar um pouco embaçada. Seu cultivo se degradou ao extremo. Ele cerrou os dentes enquanto olhava para Fan Xingjian. Sem dizer mais uma palavra, o primeiro príncipe apareceu tão escuro e profundo quanto o inferno. Era porque ele sabia que era inútil, não importa o que ele dissesse agora. Ele sabia que Fan Xingjian era o mesmo tipo de pessoa que ele quer impossível para ele mudar apenas por causa de algo que outra pessoa disse. Então Fan Xingjian balançou o dedo de espada e a miríade de quis da espada no ar avançou em direção ao corpo do primeiro príncipe. Eles se reuniram no cérebro do primeiro príncipe e estimularam alguns pontos misteriosos lá. Essa estimulação fez com que a aura do corpo do primeiro príncipe se deteriorasse de forma agressiva. Seu cérebro perdeu o controle sobre seu corpo, e a energia vital e o sangue em seu corpo se deterioraram rapidamente. Sua energia também estava se esgotando a uma taxa incontrolável. Então os trovões celestiais e as forças do magnetismo terrestre entre cada uma das partículas físicas se interromperam continuamente. A resistência de seu corpo caiu drasticamente em um ritmo rápido. O corpo físico do primeiro príncipe deteriorou, deteriorou e deteriorou. Em um piscar de olhos, ele se deteriorou do nível divino para o nível semideus, e então para um nível normal 29. Ele continuou se deteriorando até a primeira transição, antes de finalmente se deteriorar para o nível de um aprendiz. A arte da espada inigualável de Fan Xingjian condensou o corpo físico do primeiro príncipe no de uma pessoa comum. Então, com um aceno da palma da mão, Fan Xingjian colocou a vontade marcial do primeiro príncipe de volta em seu corpo físico, e uma sensação infinita de vulnerabilidade encheu a consciência do primeiro príncipe. Neste momento, o corpo do primeiro príncipe estava apenas no nível de um atleta olímpico,
enquanto sua mente estava apenas no nível de um membro das forças especiais. Embora ele possa permanecer seguro e saudável por toda a sua vida, não se sabe quanto tempo ele levaria para treinar de volta ao primeiro nível do nível divino. O primeiro príncipe foi atingido por ondas de vulnerabilidade, e sentimentos dolorosos vieram à tona. Depois de cultivar por várias décadas, há quanto tempo ele não sentia esses sentimentos de uma pessoa comum? No entanto, não havia nenhum sentimento de desânimo nos olhos do primeiro príncipe. Ele apenas olhou friamente para Fan Xingjian, não mais enfurecido nem louco. Tal calma fez os outros sentirem que ele era muito profundo e sombrio. O primeiro príncipe parecia ter se tornado ainda mais enigmático e imprevisível. Acabou. O primeiro príncipe disse com indiferença. Então, posso sair agora. Fan Xingjian também parecia um pouco surpreso com a calma do primeiro príncipe. Mesmo com sua força de vontade, se ele fosse repentinamente aleijado de todo o seu cultivo e precisasse começar do zero novamente, não havia como ele ficar tão calmo quanto o primeiro príncipe estava agora. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram e ele pensou, será que este não é o seu verdadeiro corpo? Fan Xingjian de repente teve essa suspeita. Se este não era o corpo real do primeiro príncipe, mas apenas um clone que havia sido inserido com sua vontade marcial, então era evidente que o primeiro príncipe havia planejado a coisa toda por muito tempo. Para ele enviar um clone para unir forças com o Plus Sacred Monolith e o Tiamen Clan, e então fazê-los lutar contra Fan Xingjian. Isso realmente pode ser dito como matar dois coelhos com uma cajadada só. Seria melhor se Fan Xingjian morresse. No entanto, mesmo que ele não morresse, isso ainda ajudaria o Império a remover uma grande facção, junto com o clã Tianmen, que era um dos 7 grandes clãs. Isso facilitaria o caminho para a família real reunir mais poder e atrair uma grande onda de hostilidade para Fan Xingjian. Uma vez que a família real decidisse fazer de tudo para lidar com Fan Xingjian de uma vez por todas, eles naturalmente obteriam o apoio de outras facções e grandes clãs. Se fosse esse o caso, então o primeiro príncipe era realmente sinistro e traiçoeiro. Isso significaria que ele havia usado Fan Xingjian como um de seus peões, fazendo com que ele agisse como sua lâmina. Mas isso não é nada. Para este mundo onde existe uma força extraordinária, pequenas tramas e esquemas não são o ponto crucial. Lan Yu viu a expressão calma do primeiro príncipe e também pensou na possibilidade de ser seu clone. Mas se este não é seu clone, mas seu verdadeiro corpo, então seria ainda mais aterrorizante. Lan Yu olhou para o primeiro príncipe que estava extremamente calmo e de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ter atingido o nível divino depois de cultivar por várias décadas e então seus poderes serem extraídos por seu odiado inimigo, condenando a uma pessoa comum. Isso é como mergulhar das nuvens em um pântano lamacento. Se um cavaleiro outorgado comum encontrasse tais eventos, seu estado mental seria afetado e eles poderiam até perder a cabeça e enlouquecer. No entanto, o primeiro príncipe, se este é realmente seu verdadeiro corpo, então sua mente é realmente muito assustadora. Para ele estar se cultivando em tal estado mental, ele será capaz de passar por todos os obstáculos sem nenhum problema. Se ele voltasse e refizesse seu cultivo com tal mentalidade, ele poderia alcançar ainda mais do que antes. Além disso, ele ainda tem sua experiência e não a perdeu. O primeiro príncipe olhou para Fan Xingjian com muita calma e continuou, por quê? Será que você vai me matar? Você está preocupado com meu talento e mentalidade, então quer me acabar agora. Fan Xingjian balançou a cabeça com uma expressão indiferente enquanto o caos brilhava em seus olhos. Não há necessidade de você me agitar. Eu disse que vou deixar uma saída para você, e é isso que vou fazer. Se você não pode aceitar esta derrota e deseja voltar a cultivar, você pode ir em frente. Eu só espero que da próxima vez, você possa aguentar mais alguns ataques de mim. Não fique assim desta vez, juntando um monte de gente inútil e só me deixando desapontado. As pálpebras do primeiro príncipe caíram e seu tom ficou cada vez mais indiscernível. Não se preocupe, Fan Xingjian.
Não vou desapontá-lo da próxima vez. Depois de dizer isso, ele se virou para sair. Ele saiu, dando um passo de cada vez, como uma pessoa comum. Por onde ele passava, a multidão abria caminho. Embora ele tivesse perdido seus poderes e se tornado uma pessoa comum, a aura que ele exalava tornava-se cada vez mais insondável. Além disso, ele ainda tinha os resquícios de seu prestígio, e não havia ninguém que ousasse obstruir seu caminho. Lan Yui caminhou até Fan Xingjian e perguntou: Senhor, você vai deixá-lo escapar assim? Você não tem medo de que ele volte para se vingar depois de ter obtido sucesso em seu cultivo? Tendo passado por uma mudança tão tremenda, a vontade do primeiro príncipe recebeu melhor temperamento. Agora, seu estado mental é ainda mais insondável do que antes. Além disso, ele ainda tem sua experiência de cultivo e pode realmente ser capaz de cultivar de volta ao nível divino. É inútil, disse Fan Xingjian com um toque de solidão em seu tom. Se você ficar um passo para trás, ficará para trás para sempre. Com as mudanças que estão ocorrendo no mundo agora, já será tarde demais quando ele alcançar e retornar ao nível divino. Então ele se virou para olhar para esta beleza da montanha Minjiu e disse, ponderando: seu mestre foi aleijado por mim. Você não me odeia por isso. Eu não ousaria, Lan Yui disse em uma voz suave e lamentável enquanto agia como uma senhora dócil que estava prestes a chorar. Suas artes de espadas são de um nível que abala o mundo, e eu sou apenas uma senhora fraca. O que mais posso fazer além de me submeter ao destino? No entanto, Fan Xingjian olhou para as pessoas do santuário da lua cheia, que caminhavam lentamente e disse com indiferença: os outros membros de sua seita não pensam o mesmo. As várias centenas de membros do santuário da lua cheia o cercaram lentamente. Seus olhos estavam cheios de vingança, terror, ansiedade e muitas outras emoções. Fan Xingjian havia causado uma derrota esmagadora ao pilar do santuário da lua cheia, o luar sagrado azul, e a estava apertando em seu punho. Como eles poderiam não nutrir sentimentos de ódio e desejo de vingança? No entanto, a demonstração de força de Fan Xingjian foi muito surpreendente. Em tal situação, se alguém os agitasse levemente, eles provavelmente enlouqueceriam e arriscariam suas vidas. Seria outro grande massacre. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 624, Manuais e Rituais. Vendo essa cena, Lan Yui berrou: o que vocês estão fazendo? Uma garota disse: Irmã Lan Yui, você. Para Madame Blue Sacré Moonlight. Cale a boca, Lan Yui disse friamente. Lord Xingjian e a avó tiveram uma luta justa, e o vencedor foi decidido sem nenhum ato sinistro envolvido. O que vocês estão tentando fazer agora? Depois de perder, vocês querem atacar os outros com números? Vocês não podem perder? Você vai jogar fora toda a reputação do nosso santuário da lua cheia. Com apenas algumas palavras, Lan Yui conseguiu suprimir todos do santuário da lua cheia, exibindo seu grande prestígio entre os discípulos. Depois de ouvir o que ela disse, os muitos membros pacificados do santuário da lua cheia voltaram. Então Lan Yui olhou para os inúmeros convidados e ofereceu palavras de desculpas. O casamento foi cancelado e todos os convidados foram dispensados. Ao longo de todo o processo, Lan Yui demonstrou a capacidade de sucessor de uma grande facção, mostrando que ela era uma pessoa de grande porte. Sua força de estar no nível 1 do nível divino também apoiou. Fan Xingjian apenas observou e apenas falou contemplativamente depois que todos partiram: você não é ruim. O luar sagrado azul não é nada comparado a você. Se tiver tempo suficiente, você definitivamente será capaz de superá-la. Senhor, você me elogiou demais. Lan Yui parecia ter se tornado uma jovem fraca mais uma vez antes de Fan Xingjian. O que seria necessário para você deixar a vovó escapar? Nosso santuário da lua cheia garantirá que nunca iremos contra você no futuro e apoiaremos totalmente o segundo príncipe na sucessão ao trono. Essas são as coisas que devem ser feitas, disse Fan Xingjian com um aceno de cabeça. Além disso, eu também quero passar por todos os manuais que você tem no santuário da lua cheia. Alguns dias depois,
A notícia de Fan Xingjian derrotando o Blue Sacred Monolith e elegendo o primeiro príncipe se espalhou como um tornado. Isso chocou o mundo inteiro, e todos ficaram tão surpresos com a notícia que ficaram tontos. Ninguém esperava que Fan Xingjian fosse capaz de fazer isso e, mais ainda, ninguém pensou que ele ousaria fazer isso. Todo o império se acalmou muito rapidamente, assim como acalmaria antes da tempestade. Todos sabiam que a família real Krieg não deixaria esse assunto de lado quando seu sucessor ficou aleijado. Se eles não fizessem nada, seria como se tivessem admitido sua derrota para Fan Xingjian. Sua reputação seria arruinada. Como eles poderiam continuar a governar o império assim? Inúmeras influências e organizações pararam todas as suas ações. Eles estavam todos esperando para ver o que a família real Krieg iria fazer. No entanto, Fan Xingjian continuou a ficar no santuário da lua cheia como se nada tivesse acontecido, folheando os manuais desta facção que herdou incontáveis anos de legados. Enquanto Fan Xingjian folheava os manuais, fluxos ocasionais de um leve brilho caótico brilhavam em seus olhos. Era como se o universo estivesse mudando e o mundo se movendo, exibindo uma sensação de mistério incomparável. A família real Krieg ainda não decidiu como vai lidar comigo. Fan Xingjian pensou consigo mesmo. Eles provavelmente têm toda a atenção no ritual do deus maligno agora. Para convocar e matar um deus do mal, e então obter o poder do deus do mal. Assim que eles conseguirem, será definitivamente um grande evento que pode mudar a história do mundo. Enquanto Fan Xingjian pensava sobre isso, sua mente continuou a circular em alta velocidade enquanto ele aprendia as várias técnicas marciais registradas nos manuais do Santuário da Lua Cheia e construía suas próprias artes de espada. O método do Santuário da Lua Cheia para condensar a vontade marcial de alguém no nível 1 do nível divino era chamado de Monolith King Physique. Condensava a vontade marcial de alguém em uma existência que era como Monolith King Physique. Embora possa não ser incrivelmente forte, podia mudar de várias maneiras e era extremamente ágil. Também poderia congelar todos os seres vivos do mundo. Isso mostrou a Fan Xingjian uma direção diferente na condensação da vontade marcial de alguém, fornecendo-lhe mais informações para ele condensar sua vontade marcial. Fan Xingjian também leu os métodos de cultivo para o segundo nível do nível divino para quebrar o corpo físico e mover-se pela vontade de alguém, bem como os meios de transformar completamente o corpo físico em partículas de éter no terceiro nível do nível divino. No entanto, o santuário da lua cheia só tinha informação para cultivar até o terceiro nível do nível divino. Nesta nota, estava muito longe do legado do imperador celestial do abismo místico. Ao lado de Fan Xingjian, era como se Lan Yui tivesse se tornado uma empregada doméstica, servindo-lhe chá e sendo tão dócil quanto um gatinho. Quando ela olhou para Fan Xingjian, seu olhar estava cheio de gentileza. Era como se ela tivesse colocado todo o seu amor e emoções nele. Lan Yui usava um longo manto com uma fenda alta, revelando um par de pernas longas, delgadas e claras que pareciam estar brilhando. Qualquer homem provavelmente desenvolveria certos pensamentos ao ser olhado por uma grande beleza, sem falar no fato de que essa beleza era até mesmo uma especialista em nível divino. Isso acrescentaria um desejo infinito e uma sensação de satisfação para subjugá-la. No entanto, Fan Xingjian sabia que essa senhora era astuta e que ela ser legal com ele era apenas uma fachada. Se Fan Xingjian fosse uma pessoa comum, ela o teria matado com um único golpe. Vendo que Fan Xingjian havia largado o manual que estava segurando, Lan Yui disse em voz baixa: Senhor, você ainda quer outros manuais? Fan Xingjian sorriu, sem responder. Em vez disso, ele olhou para o luar sagrado azul, que estava na forma de uma esfera de luz, flutuando ao lado. Ele perguntou: onde está a formação que você usou naquele dia? Quero dar uma olhada. A expressão do Blue Sacred Monolith estava sombria para começar e, ao ouvir o que Fan Xingjian disse, ela ficou tão furiosa que suas sobrancelhas se ergueram. Essa é a arte secreta do nosso santuário da lua cheia, e nunca deve ser transmitida a estranhos. Fan Xingjian sacudiu o dedo e disse com indiferença:
Você queria me matar, e eu já considerei ter mostrado misericórdia por poupar sua vida. Se você continuar a se recusar a cooperar, então eu só posso colocar um pouco mais de esforço e acabar com o santuário da lua cheia. A expressão do Blue Sacred Moonlight continuou mudando. No entanto, sentindo a aura assassina de Fan Xingjian, ela não conseguiu expressar palavras de rejeição. Lan Yui, que estava ao lado, disse imediatamente: avó, você deveria contar a ele toda a configuração da montanha Minjiui. A Blue Sacred Moonlight soltou um longo suspiro e exibiu um olhar extremamente abatido em seu rosto. Então, no momento seguinte, uma quantidade enorme de informações foi enviada à mente de Fan Xingjian. Era o conteúdo da formação da montanha Minjiui, incluindo um método que poderia absorver uma quantidade extraordinária de fragmentos de vontade e, em seguida, armazená-los e convertê-los em energia para a vontade marcial. Nada mal. Fan Xingjian pensou com aprovação. Com esta formação, a proeza da formação da espada de erradicação celestial pode ser aumentada. É uma pena que esse método de acumular energia seja muito lento. Sem ter acumulado poder por várias décadas ou séculos, não há como liberar sua verdadeira proeza. Enquanto Fan Xingjian estava absorto em estudar os manuais do Santuário da Lua Cheia, o primeiro príncipe estava sentado em uma carruagem. Todos os músculos de seu corpo continuaram a ondular. Ele estava silenciosamente cultivando seu corpo físico, retreinando as técnicas de treinamento e nutrição que havia cultivado como aprendiz. Depois de algum tempo, a carruagem parou. Alguém ajudou o primeiro príncipe a descer da carruagem e ele entrou em um pavilhão. No pavilhão, havia um homem de meia idade cujo rosto estava coberto por bigode e barba. Ele tinha cabelos longos que caíam atrás das costas. Seu traje era muito casual, mas ele ainda parecia muito equilibrado e digno. Vendo a chegada do primeiro príncipe, ele apontou para o assento à sua frente e disse: sente-se, tio. O primeiro príncipe assentiu e sentou-se. O homem de meia idade que o primeiro príncipe havia chamado de tio era o atual mestre da seita do antigo caminho do inferno, um dos 10 maiores especialistas em nível divino do império, o Senhor do Abismo. Olhando para a aparência do primeiro príncipe, o canto dos lábios do Lorde do Abismo se curvou levemente quando ele abriu um sorriso. Nada mal. Parece que você não está abatido. Por quê? Você está bravo porque não estamos buscando vingança por você. O primeiro príncipe balançou a cabeça. Embora sua condição o fizesse ter apenas a força de uma pessoa comum, ele exalava um sentimento insondável. Até o Senhor do Abismo sentiu que isso era um pouco estranho. O primeiro príncipe disse: papai e tio têm suas razões para fazer isso. Além disso, essa é a minha inimizade. Vou me vingar de mim mesmo. O Senhor do Abismo assentiu. Faltam no máximo 2 meses antes do início do ritual para convocar o Deus do Mal. Você deve se preparar bem para isso. Quanto a Fan Xingjian, seu pai tem seus próprios arranjos. Você pode deixá-lo em paz por enquanto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.